Graça e paz, que alegria mais uma vez podermos nos encontrar e poder compartilhar a palavra de Deus. A primeira Igreja Batista em Pombos, através do seu canal no YouTube, também do Facebook e Instagram, se alegra em poder levar o Evangelho até sua pessoa. E também queremos dizer que compartilhe as nossas transmissões, esteja participando nos comentários e ore para que este trabalho permaneça compartilhando a palavra de Deus. Eu gostaria de orar nesse momento. Convido você, aonde você estiver, a fechar os seus olhos nesta quarta-feira e que nós possamos agradecer a Deus, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Deus bendito, queremos te agradecer por esse momento, por este culto, Senhor, que podemos te prestar. E apesar, ó Deus, das limitações físicas, nós cremos que o Senhor está recebendo toda a adoração, todo o louvor, e que cada um de nós, ó Deus, que estamos falando contigo, estamos na tua presença, Pai. Por isso, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração. Abençoa, ó Deus, a nossa equipe que está trabalhando, o irmão Jaziel, a irmã Juliana, o irmão Paulo Arcanjo, a irmã Roberta. Abençoe também, ó Deus, a vida da irmã Josi, a vida da irmã Gilvanete, Pai. Pedimos que o Senhor use a tua igreja para a glória do teu nome e que nós sejamos mensageiros do Evangelho em todos os lugares. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a primeira Igreja Batista em Pombos se alegra em compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estaremos louvando ao Senhor com a nossa irmã Gilvanete. Graça e paz, irmãos. Cantemos todos juntos o hino 222 do cantor cristão, Manso e Suave. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos, Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes, mercê que está dando, sim, dando-te, dando a mim. Vem já,
Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 24. Faremos a leitura dos versos 29 ao 31. Mateus, capítulo 24, dos versos 29 ao 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas do céu cairão e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amados, nós vamos pedir que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Nós precisamos ter alguns comportamentos, algumas atitudes, porque nós lemos nesse texto que Cristo está dizendo que ele vai voltar para buscar aqueles que pertencem a Ele. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando pensamos, quando isso irá ocorrer? Será que vai ser agora? Será que vai ser daqui a 10 minutos, daqui a 2 dias, 1 ano, 100 anos? Precisamos discernir os tempos. Nós vemos que nos versos 24 a 32 do mesmo capítulo, ele diz sobre a lição da figueira. Fala que a figueira, quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, nós sabemos que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quem espera a volta de Cristo precisa discernir os tempos. Nós vemos os acontecimentos dos últimos dias, nos mostram que o fim dos tempos está chegando. Nós interpretamos também as Escrituras e entendemos que a Bíblia também está nos falando sobre isso. Precisamos guardar essa palavra em nossos corações. Se nós não tomarmos atitudes diferentes, atitudes que mostrem realmente que queremos que Jesus retorne para nos buscar, nós estaremos incorrendo em graves erros. Quando vemos que esse capítulo 24, ele fala de muitas situações, falam também sobre o servo bom e o servo mau. O servo bom é aquele que, mesmo na ausência do seu senhor, ele continua fazendo a vontade do seu senhor. Mesmo quando as situações não são favoráveis, ele continua fazendo a vontade do seu Senhor. Veja o que o texto bíblico em Mateus, capítulo 24, dos versos 45 ao 51 falam. Diz assim:
Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. E ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus confiou a nós tarefas. Eu e você, amado irmão, precisamos compreender que Deus quer o nosso trabalho, o nosso serviço, não porque Ele precise, mas para que nós estejamos ajudando o reino de Deus a avançar entre os homens. Um bom servo vai estar fazendo a vontade de Deus em todos os momentos, porque ele quer agradar ao seu Senhor, que vai chegar no momento em que ele não espera, em que ele não sabe a hora. Eu e você temos tantas coisas para nos preocupar, tantas dificuldades. Já parou para pensar se nós formos agir somente quando acharmos que é bom fazer? O texto que eu li agora fala também que o servo mau, ele começa a bater nas outras pessoas, a fazer mal aos outros servos, aqueles que ele foi confiado, e diz assim, e a comer e beber com os beberrões. A palavra de Deus nos diz no Salmo 1 que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. O servo do Senhor, ele precisa fazer a tarefa que Deus confiou, e Jesus confiou a mim e a você muitas tarefas. Não foi uma tarefa só, e uma única tarefa que ele deu a todos nós engloba muitas outras tarefas. É semelhante a alguém dizer, olha, eu quero que você construa uma casa. Vai ter que limpar o terreno, nivelar o terreno, fazer a marcação da construção, lançar os alicerces. Vai ter que firmar bem as estacas. Vai levantar as paredes no prumo. Quando terminar de levantar as paredes, vai ter que colocar o telhado. Mas após colocar o telhado, também tem o acabamento, tem o piso. Então, achar simplesmente que entregar a vida a Cristo é o suficiente, precisamos nos engajar na tarefa que ele começou e mandou que continuássemos em anunciar o Evangelho. Ele disse, vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele disse que ensinássemos essas pessoas. Jesus mandou amar uns aos outros. Jesus mandou que nós fizéssemos com que o que queríamos que os outros fizessem conosco. Há uma mutualidade naquilo que Jesus pede e comportamento da minha parte para com você e da sua parte para comigo. Simplesmente pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo diz, olha, tem uns que pregam por ciúme, outros pregam por pregar, mas o importante é que Jesus seja pregado. Mas os seus servos têm que fazer as coisas entendendo que Ele está para voltar. Ele está pronto para vir nos buscar. E nós temos que estar prontos para esse encontro, e quando Ele chegar, Ele deve se agradar de cada um de nós. O que você acha que Deus confiou para você fazer?
Quando nós casamos, Deus nos confiou uma família para cuidarmos. Quando nós nos tornamos membros de uma igreja, Deus disse que nós estaríamos cooperando para que essa igreja permanecesse firme. A comunidade dos salvos é uma comunidade que tem uma mutualidade muito grande de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de suportar uns aos outros, de orar uns pelos outros. Então, se eu aguardo a vinda de Jesus, eu tenho que o retorno, a segunda vinda dele, eu preciso estar junto também das pessoas que também estão aguardando a Jesus, a ele voltar, a ele nos buscar. Será que Jesus nos chamou para uma vida de facilidades? Não. Olha, nós precisamos cumprir as nossas tarefas, que Jesus confiou para cada um de nós. E isso vai fazer com que eu descubra qual é a minha parte no serviço cristão. O que é que eu tenho que fazer para o reino avançar? Preciso permanecer fiel até o fim, ou seja, não adianta começar de um jeito e terminar de outro, não. Fazemos para o Senhor. Você também não pode começar de um jeito e terminar de outro. Começar zeloso e terminar sem zelo. Não, não podemos fazer assim. Precisamos agir com responsabilidade quando Jesus está ausente. Ou seja, eu preciso fazer as coisas que agradam a Jesus, mesmo sabendo que Ele está voltando para me buscar. Eu vou me preparar só na hora que ele chegar. E quando ele chegar, como é que eu vou prestar contas? Como você vai prestar contas? Jesus quer que sirvamos uns aos outros. Jesus quer que estejamos unidos, trabalhando a favor do seu reino, em prol do seu reino. A Bíblia diz que reino dividido não prospera, que não servimos a dois senhores. Então, temos que ter essa consciência, esse entendimento e essa atitude. Não adianta só estar naquela de, eu já sei. Não, eu já sei. Então, sobre mim pesa a responsabilidade de fazer com que a vinda do Senhor seja apressada. A palavra de Deus nos mostra também, em Mateus capítulo 25, dos versos 1 a 13, sobre as virgens. Jesus vai falando, vai discorrendo sobre isso, sobre o seu retorno, e ele conta a história das virgens. 10 virgens, 5 estavam sempre atentas, sempre prontas para a chegada do noivo e entrar nas bodas, e outras 5 estavam desligadas, sem se preocupar que o noivo ia voltar, que ia chegar. E quando o noivo chega, as prudentes estão prontas para entrar. Tiveram todo o cuidado de estar prontas, atentas à voz do noivo. Quando se disse, olha, o noivo chegou, elas estavam já prontas. Mas as outras não estavam prontas e disseram, olha, me ajuda que eu estou sem óleo. Você não vai poder ajudar ninguém e nem ser ajudado por ninguém naquele momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, do retorno dele, da segunda vinda dele. Vai ser num piscar de olhos. Você tem que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Não vai dar tempo de fazer muita coisa, a não ser atender a sua voz. Esteja sempre cheio do azeite. A Bíblia, quando mostra a palavra azeite, ela fala sobre luz. É a lamparina, a lâmpada. Ela precisava de óleo, de azeite. A palavra de Deus também fala que quando alguém ia ser ungido como profeta, como foi o caso, como rei, como foi o caso de Davi, Samuel foi lá e ungiu ele, derramou óleo sobre ele. Não é que o ato de derramar o óleo vai tornar alguém mais santo ou melhor.
Mas há um sentido claro de que a unção de Deus, o poder de Deus, deve estar atuando sobre a vida daqueles que aguardam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E a atitude esperada é manter o seu coração avivado. Como é difícil manter o coração avivado. Mas como é que isso acontece? Como é que alguém que era tão disposto a fazer a obra de Deus, a trabalhar, de uma hora para outra esfria, não quer mais trabalhar? É quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor. É quando nós tiramos o foco de Jesus, do reino de Deus. Quando focamos ou nas pessoas ou em nós mesmos. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, a dar mais importância a Jesus e damos mais importância a nós. Ou quando deixamos de olhar para Jesus e damos mais importância às atitudes das pessoas. Quando temos a certeza que precisamos estar cheios do azeite de Deus para quando Jesus voltar, é porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Eu tenho uma pequena churrasqueira em casa e quando eu e minha esposa vamos fazer um churrasco, que colocamos o carvão e acendemos, eu fico esperando depois que terminamos que aquela chama apague. Aí apaga, fica morninho, aí depois fica frio. Posso pegar a churrasqueira e levar para outro lugar, porque ela é portátil. Se eu e você ficarmos esperando o calor, o avivamento do nosso coração, ele chegar, sem eu fazer nada por isso, sem eu buscar a presença de Deus, sem eu me humilhar diante de Deus, sem entender que Deus quer que eu esteja na presença dEle em todo o tempo, aí não vai haver um avivamento verdadeiro na sua vida. Nunca. Alguns até acham, eu vou me afastar, eu não vou mais estar na igreja. Vai ficar frio. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Mas não é de todos. Tenha essa convicção, tenha esse entendimento. Não seja o seu amor que esfrie. Não seja você quem vai dizer assim, me machucaram, eu vou deixar para lá, eu não vou trabalhar, eu não quero mais fazer nada. Isso não é a atitude de quem crê no Senhor Jesus Cristo e quem está aguardando a sua segunda vinda. Mantenha o seu coração aquecido. Não seja alguns. A palavra de Deus nos diz, no escritor aos Hebreus, que não deixemos de congregar como é costume de alguns. Alguns. Pastor, como é que nós vamos congregar nesse tempo? O que você acha que pode fazer? Um telefonema? Ligar para alguém? Pedir ajuda? O que você acha que você pode fazer? A palavra de Deus nos diz que eu e você podemos fazer parte da profecia de Joel, do que ele diz sobre o derramar do seu Espírito sobre a igreja. Abra os olhos, fique atento, olhe para mim. Ouça o que está acontecendo. Veja que tem coisas ao nosso redor ocorrendo e nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus diz à sua igreja.
Deus lhe deu talentos, Deus lhe deu dons, estão sendo usados para o engrandecimento do reino de Deus, para a edificação da igreja. Porque talvez alguém ache que eu vou servir a Deus sozinho em casa. Não, os dons foram dados para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Use os talentos que o Senhor lhe deu para o serviço do Senhor. Deus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus deu dons. Dons para que nós pudéssemos ajudar a igreja. Quando nós vemos na palavra de Deus que alguns homens no Antigo Testamento, para a construção do tabernáculo, a palavra de Deus diz que Deus encheu aqueles homens do espírito de sabedoria e habilidade para que eles pudessem construir o tabernáculo. A igreja do Senhor também recebeu dons para que ela seja edificada. E se eu e você temos estes talentos, esses dons, eles não podem ser guardados. Não. Quem espera a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, deixa que Deus use a sua vida e que os dons sejam usados para que o Senhor esteja usando aquela vida para que outras vidas sejam edificadas. Também está escrito na palavra de Deus que fomos salvos para as boas obras. Paulo, escrevendo aos Efésios, assim nos diz, que Deus nos predestinou para fazer coisas boas. Ele preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então, os que entregaram a vida a Cristo compreendem que as boas obras são para ser feitas. Boas obras, boas atitudes, atitudes que realmente demonstrem que estão aguardando dos céus o Senhor Jesus Cristo vir nos. É um momento de contrição, de entendimento, de saber também que se não tomarmos as atitudes que realmente façam mostrar que nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, o seu retorno para nos buscar, estaremos vivendo como se ele não fosse voltar, como se fosse vã a nossa fé. Soberba, orgulho, desleixo. Nós procuramos colocar sempre a culpa em outras pessoas. É mais fácil eu culpar outra pessoa, você culpar outra pessoa, do que nós admitirmos o nosso próprio erro, dizermos, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Muda, Senhor, o meu coração. Muda, Senhor, a minha atitude. Enquanto eu e você aguardamos a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo, devemos trabalhar para Ele, a fim de produzirmos o máximo de frutos para a eternidade. Se nós queremos que o Senhor venha mais rápido, devemos apressar a sua vinda, anunciando o Evangelho e tendo as atitudes que o Senhor Jesus Cristo espera, para não sermos relaxados, servos maus. Eu não vou poder justificar diante de Deus a minha vida, dizendo, olha, Senhor, foi por causa dele. Já começou lá no Éden, né? Você lembra? Texto bíblico. Quando Deus chegou para Adão e ele disse, olha, a mulher que tu me destes, foi ela que me deu o fruto, eu comi. Vamos culpar quem? Eu vou culpar quem? Você vai culpar quem? De que nos queixamos?
nos queixamos dos nossos próprios pecados, nos queixamos de nossas próprias transgressões. Mas há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para todo aquele que crê, porque a Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas. Se eu e você precisamos vencer e compreender, discernir os tempos, se entendemos que não estamos fazendo a tarefa que Ele nos confiou, se não estamos avivando o nosso coração, se não estamos usando os talentos que Ele nos deu, podemos dar uma reviravolta e fazer tudo de acordo com a vontade dEle agora, mas precisamos nos humilhar diante do Senhor. Precisamos ter em nosso coração a certeza de que Ele vai voltar para nos buscar e o que mais importa é que eu, que você, que nós sejamos encontrados fiéis na presença dEle. Isso é o mais importante. Quero dizer para você que é um tempo de dificuldades, é um tempo de luta, mas a igreja do Senhor sempre teve dificuldade e mesmo em meio à perseguição aguardava o retorno de Jesus para buscar-nos. Ele disse, olha, eu vou preparar um lugar e quando eu preparar, eu vou voltar e venho buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então é nessa alegria, é nessa esperança que nós nos mantemos firmes, fiéis, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 25, dos versos 31 ao 34, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome
ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu vou repetir: o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Vamos tomar atitudes que mostrem que esperamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que aguardamos com alegria a segunda vinda do Senhor Jesus, para nos buscar, para ouvir dele: vinde benditos de meu Pai. Faça isso. Não espere tapinhas nas costas, reconhecimento de homens. Espere a recompensa que o Senhor tem para nos dar. Essa não tem quem tome. Por isso ele disse: olha, ajunte tesouros nos céus. Nos céus. Porque lá o ladrão não mina, não rouba. Tenha essa convicção. E vamos agir, vamos tomar as atitudes que o Senhor espera de cada um de nós. Porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra. Queremos, ó Deus, te dizer que tua palavra nos desperta. Tua palavra, ó Deus, faz com que desejemos estar trabalhando na tua obra, Senhor. Estar sendo firme, estar olhando firmemente para o Senhor e fazendo a tua vontade. Porque queremos, ó Deus, acolher ao Senhor em nossas vidas, fazendo bem às outras pessoas. Ajuda, Senhor, a termos a visão do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos tomando as atitudes que o Senhor espera. Porque a recompensa nós queremos de Ti, Senhor. Nós queremos a recompensa do Senhor. Abençoa cada um que está esta noite, ó Deus, ouvindo a Tua mensagem. Abençoa esta equipe, ó Deus, que tem se esforçado. Abençoa a tua primeira igreja batista em Pombos, ó Deus. Abençoa, ó Deus, aqueles irmãos que nós não estamos conseguindo contatar, Senhor. Pedimos a tua misericórdia. Pedimos a ti, ó Deus, que nos ajude a estar presentes, ó Deus, de alguma forma, para esses irmãos serem supridos de alguma necessidade. Nós queremos te bendizer, queremos te agradecer, porque tu, Senhor, é aquele, Senhor, que nós elevamos os nossos olhos e sabemos que de ti vem o socorro. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a você por ter ficado conosco até aqui. Peço também que ore para que as igrejas possam abrir as suas portas, para que nós tenhamos também as medidas de cuidados para que a igreja receba os irmãos e que aqueles também que estão indo às lojas comerciais, às repartições, que estão começando a voltar a funcionar, também tomem todos os cuidados. Nós oramos a Deus, esperamos a resposta dele, a nossa confiança é nele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não vamos tentar ao nosso Deus, usando máscara, lavando as nossas mãos, higienizando os ambientes, e nós esperamos em Deus que Ele esteja abençoando. Clamamos ao Senhor que dê sabedoria às nossas autoridades municipais, ao prefeito, vereadores, aos secretários de saúde. Pedimos também que o Senhor abençoe os nossos governadores, que eles possam também tomar as atitudes corretas. Presidente da República e todos aqueles que estão passando por esse momento. E que as autoridades tenham condições de fazer o melhor para o povo
Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que seja também a sua vida um referencial, tendo a atitude que se espera. Que Deus nos abençoe.